Ô glória, Pai do Senhor, irmãos, nós vamos hoje fazer um culto diferente. Hoje nós vamos fazer um culto de perguntas e respostas. Você aí que tem a sua pergunta, hoje nós vamos interagir aqui, os irmãos junto conosco, vai entrando, comentando. Pai do Senhor Bruno, Deus abençoe. Pai do Senhor Jonas, Deus abençoe. Pastor Marcos Roberto, Deus abençoe. Irmã Simone, paz do Senhor. Vamos aí, nós vamos hoje fazer uma interação. Bianca Patrícia está com a gente. Pastor Márcio Galvão, nossa irmã Karina, nosso irmão Júlio, Deus abençoe. Também minha esposa aí, compartilhando com a gente aí. Nós vamos estar hoje fazendo um trabalho diferente. Você vai nos fazer algumas perguntas, nós vamos respondendo aí aquilo que a gente não souber. A gente vai conversando aí, vamos entrar. Não existe um tema específico, é aquilo que você às vezes tem dúvida, está carregando há anos aí, às vezes, na igreja. A minha cunhada Tati está com a gente. Nós vamos fazer uma oração aqui e já vamos começar. Você que tem... já temos uma pergunta aqui. O nosso irmão Marcos Roberto está perguntando: será que o anticristo já está na terra? Vamos fazer uma oração, já vamos responder a primeira pergunta. Feche os seus olhos. Senhor, meu Pai, te dou graça, te louvo por esse momento em que juntos, Senhor, estamos reunidos através dessa rede social do Facebook, para juntos, Senhor, interagirmos e compreendermos melhor a sua palavra. Nos dá sabedoria para instruir a cada um, e que, Senhor, nós possamos sair melhores do que quando entramos nessa live. Pai, alcança pela tua palavra e abençoa de maneira extraordinária para a glória do teu nome. Amém. Para nós, irmão Marcos, responder com exatidão essa pergunta, nós precisaríamos saber o dia do arrebatamento. E a Bíblia é enfática em dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Ou seja, ninguém sabe quando... ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, o que a gente pode entender? Porque se nós dissermos que o anticristo está aqui hoje, na terra, automaticamente nós estamos prevendo aí um arrebatamento para 30, 40 anos, não sabemos. O que nós sabemos, biblicamente falando, é que o anticristo só se manifestará quando a igreja for tirada da terra. Isso está em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses,
ou melhor, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6. Diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então você percebe que o quê? Que no versículo 6, o que o detém, e no versículo 7, o que o resiste, segundo os maiores, os grandes comentaristas, eles dizem que esse que o detém é a ação do Espírito Santo através da igreja. Nós, pelo menos eu que sou pré-tribulacionista, respeito os pós e os mid-tribulacionistas e creio que a escatologia em si é a doutrina de mais difícil exatidão. A verdade é que Donald Stamp, que é comentarista da Bíblia Pentecostal, também Strongs, que também crê nessa visão, mostra que essa presença do Espírito Santo com a igreja detém a manifestação do anticristo. Então, uma coisa é certa: só vai descobrir se o anticristo já está na terra quem ficar, né? Então, a grande expectativa da igreja não é o anticristo, mas sim o nosso Cristo. Amém? Então, o anticristo pode estar, como não pode estar, porque nós esperamos Cristo para agora. Cremos no arrebatamento iminente, ou seja, em qualquer momento, mas nós não podemos afirmar que ele está ou deixa de estar na terra. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Também está com a gente. Espero que tenha ajudado aí, Pastor Marcos, em nome de Jesus. Irmã Ione, Pai do Senhor. Nosso irmão Silas também está com a gente aí. A irmã Janaína está com a gente. Irmã Maria Soares, Deus abençoe. Mariane, paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Liliane Melo também está com a gente, paz do Senhor. Irmã Maria Machado, Deus abençoe. Irmão Mauro de Jesus, a paz do Senhor. Ziel Vicente também está com a gente aí. Deixe sua pergunta aí, irmão, faça uma pergunta, vamos ajudar aí no que for possível. Pastor João, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Débora, irmão Nivaldo, lá de Santa Catarina. Qual tio? Otávio. Nosso tio Otávio, Deus abençoe. Irmã Sandra está com a gente aí, a paz do Senhor. Irmã Adriana, qual que é? O senhor acha que tudo isso é uma permissão de Deus ou um castigo de Deus? Já vou responder já, espera aí. Suzy Silva, Silvio Godoy, irmão Ângelo Ribeiro, aqui ó, temos outra pergunta aqui. Será que Deus... O senhor acha que o anticristo será um judeu?
Olha, segundo as informações que a gente obtém, podemos acreditar que sim, pelo fato do lugar onde ele vai estar sentado, que é o lugar onde ele não deveria estar. E quando ver a abominação da desolação, então assentado no lugar onde não é para estar, e alguns sugerem até mesmo a tribo da onde ele vem. Se você pegar no livro de Apocalipse, onde está relatado ali as tribos, você não encontra a tribo de Dan. E é interessante que lá em Gênesis, nas profecias de Jacó, você também vê ele falando sobre Dan. Então, eu particularmente acredito que possa sim ser um judeu, entendeu? Não afirmo, porque não há nenhuma especificação bíblica da onde ele é, mas acredito eu sim ser um judeu, por esses fatores, entendeu? E a princípio você percebe que o laço que existe entre Israel e o anticristo nos 3 primeiros anos da grande tribulação, até que ele é quebrado, ao começar a percebermos que a eles começar a perceber sobre a idolatria, porque até hoje Israel, na parte da idolatria, eles permanecem fiéis. Então nós podemos entender o quê? Que de maneira alguma alguém que não fosse de Israel, por ser um país muito partidário, aceitaria isso, entendeu? Então por isso eu acredito que será um judeu. Vamos ler o texto que diz sobre a abominação da desolação. Vamos ver. Nação da... Vamos lá. Vamos ver o texto aqui. Vamos ver. Deixa eu só achar aqui o texto. Para a gente poder lermos juntos. Aqui, Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Então você percebe que ele estará no lugar santo, e por estar no lugar santo provavelmente será um judeu que terá essa permissão de estar lá pelos primeiros 3 anos e meio que se passe. Logo após é rompido a relação de Israel com o anticristo. Então eu acredito sim que ele seja um judeu, mas existem outras visões que precisam também ser bem analisadas. Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta aí, espero que eu possa ter ajudado. O judeu não aceita uma outra pessoa reinar sobre eles, a não ser um judeu.
Amém, irmão Ângelo? Vai dando um joinha se ficou alguma questão ainda. Vai perguntando aí, que nós vamos respondendo aqui. O Senhor acha que tudo isso é uma permissão de Deus ou um castigo de Deus? Quem está perguntando aqui, o Osiel Vicente, está com a gente aí. Osiel, eu acredito piamente que isso entra como um alerta de Deus, entendeu? Todas as vezes que Deus realiza algo, ele sempre está querendo trazer alguma coisa para o nosso despertamento. E é interessante que o vírus, que nós acredito que é sobre isso que o irmão está perguntando, sobre o vírus do Covid-19, ele é um vírus que tem assolado a humanidade e com certeza faz parte de um projeto divino. A história em si, o projeto divino em si, ele está sendo efetuado de eternidade a eternidade. E eu creio também que em meio a esse projeto existem coisas que não são da vontade, mas são da permissão de Deus. Se eu disser para o irmão que Deus queria que isso acontecesse, eu estaria indo meio contra a Bíblia. Mas se eu dissesse que Deus não permitiu isso, também estaria contra a Bíblia. Então, o que eu respondo ao irmão? Isso é uma permissão de Deus que nos está castigando. Ou seja, veja só, segundo Crônicas 7,14, ele é bem explícito aqui em dizer isso aqui. A diferença é que nós às vezes só lemos o versículo 14 de 2 Crônicas, mas se você ver o versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, olha só, entre o meu povo, não é entre o povo de fora, é o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As coisas que acontecem às vezes no mundo é para um despertar, sim, do povo de Deus. Eu acredito que o povo de Deus tem andado muito disperso, entendeu? Tem negligenciado algo aqui que tem faltado muito às igrejas, que é a oração, e nisso Deus está trabalhando no meio do seu povo. Então eu acredito que é uma permissão de Deus que nos está castigando. Mas a ira de Deus, entendeu? A ira de Deus verdadeiramente se manifestará
todo mundo está tratando isso como um apocalipse, até que eu quero ressaltar aqui, pregadores escatológicos precisam tomar muito cuidado. Esses dias eu ouvi um dizendo que Jesus voltaria no dia 8 de abril. E aí, como é que ele fica agora? Irmãos, vamos tomar cuidado. Outros já dizendo que nós estamos passando pela grande tribulação. Entendeu? Pare. Vamos ter calma. Entendeu? E é uma permissão de Deus que está nos castigando, sim. Entendeu? E quando a gente é castigado, a gente vai aprendendo. Então, o que nós podemos entender é o quê? É que cada um de nós precisa aprender com essa situação. Entendeu? O castigo, ele é para nos corrigir. Entendeu? Às vezes, vem sobre nós para que nós possamos acordar, despertar e entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Aziel, isso é sim uma permissão de Deus, porque se Deus não permitisse, nada acontece, nada foge do plano de Deus, entendeu? Nada detém o plano de Deus. O projeto de Deus de eternidade a eternidade não pode ser impedido. É uma permissão de Deus que está nos punindo, sim. Está nos tirando algumas coisas, mas também está restaurando outras. Então nós temos o quê? O castigo não é diretamente divino, mas aquilo que Deus permite acaba nos castigando. Entendeu? Então é uma permissão que está nos proporcionando um castigo. E até importante lermos aqui também que quando Deus castiga, Deus corrige, Ele faz porque Ele ama. Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então precisamos às vezes dessas permissões de Deus para que nós sejamos castigados por eles, e com certeza Deus vai trabalhando na nossa vida através disso. Amém? Se ficou alguma dúvida, entra aí e pergunta. Isabela, Deus abençoe, Isa. Irmã Maria, Deus abençoe, Pai do Senhor. Evandro Santos está com a gente. Jéssica Luz, Adalto Machado, Pastor Marciano, Deus abençoe, lá de Santa Catarina. Deus continue abençoando. Irmão Aleph, Deus abençoe. Irmã Suzy, tá dando a paz do Senhor para você aí, Priscila. Jennifer Gomes, a paz do Senhor. Hudson Gonçalves, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você tem mais alguma pergunta, vai deixando a sua pergunta aí. Mandalva Davina, Deus abençoe. Isaac Monteiro, Paulinho, rapaz, Deus lhe abençoe, forte abraço. Beto Zael, Pastor Beto, Deus abençoe em nome de Jesus. A Manice, Tito, Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus. Pastor Luiz Campos, Deus abençoe, forte abraço em nome de Jesus. A parábola, outra pergunta aqui do Ângelo. A parábola das 10 virgens se refere à igreja ou
a Israel. Vamos ler o texto ali em Mateus 25. Vamos ler o texto bíblico de Mateus, capítulo de número 25. Vamos lá. Mateus 25. Olha lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Para nós entendermos de maneira bem resumida, vamos lá. Todos, acredito aí, que já ouviram essa parábola. Vamos ver o versículo aí de número 12, que diz: e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, você vê que até que é interessante a gente, talvez os irmãos já saibam, né? Mas talvez exista alguém aí que está com a gente que ainda não sabe. A Bíblia, nos seus textos originais, elas não foram escritas em capítulos e versículos. Isso foi uma adaptação para que ficasse mais fácil de estudar. Então, quando você lê um texto bíblico, você às vezes vê que o capítulo posterior, ele continua relatando a mesma história. Então você percebe aqui que no Mateus 24 é totalmente escatológico, e Mateus 25 continua no mesmo sentido, entendeu? Sempre relatando sobre preparação. A parábola das 10 virgens, respondendo à pergunta, se refere à igreja ou a Israel? Muito simples. Para os dois. A vinda do Filho do Homem, ela não é para um povo específico. Todo o israelita que se entrega a Jesus, ele se torna igreja, entendeu? E a Bíblia diz que de 2 povos fez um só. Então o que acontece é o que? Nós adequamos essa parábola para que todos estejam preparados. Assim continua na parábola dos talentos, depois na parábola do castigo eterno, da vida eterna. Então você percebe o quê? Que o texto em si, ele está falando sobre a igreja no geral, mas ele vai vir para o povo de Israel também. E quem tiver reconhecido a Jesus como Salvador, também o receberá. Então como é que a gente vê isso aí? Jesus vem para povos diferentes, mas para uma igreja somente, entendeu? Então se refere a todos que estão
salvos em Cristo Jesus. Amém, anjo? Nós espero que eu tenha ajudado. A gente vai correndo aqui que a hora já está passando já. Vamos lá. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Temos um mestre aqui conosco, pastor Jefferson Noronha. Deus abençoe, grande estudante. Ter acompanhado ter acompanhado ele aí. Muito bom. Os vídeos, você que ainda não tem ele aí no seu Facebook, no YouTube, pode assinar que é coisa boa. Irmã Belarmina, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Maria Werneck, Deus abençoe. Minha mamãe Judite, Deus lhe abençoe. Irmão Eudes, irmã Silvana, tá com a gente aí também. Irmão Marcos Balduino, você que tem uma pergunta aí, vai fazendo, a gente tem ainda alguns minutos aqui para a gente interagir. Em nome de Jesus. Se tiver alguma pergunta, deixa aí para a gente. Em nome de Jesus. Você pode deixar a sua pergunta. Tenha vergonha não, irmão. Se tem um lugar bom para você perguntar, é aqui, ó. Ninguém está olhando para o seu rosto. E nem você vai ouvir ninguém falando assim, que pergunta é essa? Entendeu? Então pode fazer a sua pergunta. Eu posso mexer no celular, o outro que é filminho, pra você fazer um vídeo filminho com eles? Não entendi. O vídeo. Pergunta para sua mãe lá. Glória a Deus, pois vencerei. Mais alguém com alguma pergunta? A irmã Sandra está perguntando aqui. Pastor, o que o senhor nos aconselha nesse momento? Vamos ler um texto aqui que diz assim. Vamos lá. Vamos ler um texto aqui para a gente. Mateus, capítulo 10. Hoje o negócio está com Mateus mesmo, hein? Capítulo 10. E o versículo 16. Mateus capítulo 10 e o versículo 16. Vamos lá. Diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. O que eu aconselho os irmãos nesse momento? É que sejam prudentes ao máximo possível. Vamos obedecer às autoridades constituídas. Às vezes nós vemos pessoas aí querendo até fazer um motim, né? Vamos se reunir, vamos fazer culto, irmãos. Nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo não está parada. Os templos estão fechados. Eu também estou morrendo de saudade de estar no templo cultuando. Mas é tempo de prudência. Precisamos ser prudentes. Porque os lobos que estão ao nosso redor estão esperando uma brecha para nos acusar de negligência,
de acusar a igreja de displicência, mas pastor, a gente tem que ter fé. Não, ninguém ficar em casa não altera a minha fé, entendeu? Ser prudente também não altera a minha fé. Jesus, quando foi tentado, Satanás olhou para ele e disse assim: salta-te daqui para baixo. E usou a Bíblia ainda, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com o teu pé em pedra. Ei, olha que só coisa louca. Ele está falando com o Filho de Deus, que não precisava nem de um anjo, ele podia flutuar ali. E Jesus pulou? Não, que Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. De maneira alguma. Nós precisamos ser prudentes, entendeu? E nesse momento agora, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos entes queridos, cuidar das pessoas amadas. E nós vamos cuidar como? Prudentemente. Necessário passar o álcool gel? Vamos passar o álcool gel. Necessário, saiu de casa, voltou, toma seu banho, põe a sua roupa para lavar, faça a higienização necessária, entendeu? Põe a sua máscara. Se você é do grupo de risco, fique em casa, entendeu? Faça a parte prudente, entendeu? Para que nós tampemos a brecha, porque logo isso vai passar, entendeu? E que nós, o que eu mais aconselho o povo, aproveite esse momento para melhorar. Leia mais, ore mais, se consagre mais. Pastor, e as pessoas que precisam do seu emprego, do seu trabalho? Vai trabalhar, se você pode trabalhar, trabalhe, mas tenha prudência. Se cuide, se proteja, tome as medidas necessárias e você vai conseguir viver normalmente, irmãos. Ei, escute só. A igreja de Jesus está passando por mais de 2000 anos de perseguição de todos os lados, área política, área social, área emocional, espiritual, e até hoje ela nunca foi destruída. Por quê? Eu vou te explicar. Nesse tempo, que eu mais aconselho os irmãos a fazer é ser prudente e, em segundo, continuar confiando em Deus. Veja só, primeira carta do apóstolo Pedro. Isso aqui é lindo. Como é difícil praticar isso, mas é um conselho que, se a gente conseguir, olha só. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ser prudentes e fazer a nossa parte. Mas quando vier a dúvida, vier a ansiedade, o que é ansiedade? Nada mais é do que você sofrer antes que algo aconteça. Quando vier isso, você lembra que a sua fé, a sua vida, ela está entregue a Jesus Cristo. Entendeu? E que nós, cristãos, temos uma vantagem extraordinária. É que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos a eternidade à nossa frente. Então nós precisamos manter os nossos pés no chão, mas a nossa fé em Cristo inabalável. Entendeu? Então o meu conselho é: não se precipite, se cuide, mas não deixe de ter a sua fé em Cristo Jesus. Não deixe que a ansiedade tome conta de você. O aumento nessa quarentena, eu estava até conversando hoje, o aumento nessa quarentena de divórcios tem sido extraordinário. Agressão familiar e etc. E assim vai.
as coisas negativas que estão acontecendo nessa quarentena, que para mim poderia ser mais maleável, podemos tratar esse problema de uma maneira mais flexível, mas eu não sou presidente da República, eu não sou governador e nem você. Então, o conselho que eu dou é, no momento que nós sentimos ansiosos, porque eu acredito que muitos estão ansiosos, principalmente para que acabe tudo isso, mas no momento da nossa ansiedade, a ansiedade ela tira suas forças para que você não vença as batalhas. Você precisa depositar sua confiança em Jesus, lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Você não pode perder esse foco. Você é cuidado por Deus. Quando você aprende isso, você fica tranquilo, você descansa. Minha esposa, ela sempre me diz isso. Quem confia, descansa. Então a gente tem que ficar em paz. É fácil, pastor? Lógico que não, mas precisamos. Nem tudo que precisamos é fácil, mas é necessário. Amém? Então, espero que tenha ajudado aí, moçada. Então, sejamos prudentes e permaneçamos com a nossa fé firmes, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A irmã Débora também está perguntando aqui, no livro de Daniel e Apocalipse, podemos dizer que os dois se referem aos acontecimentos e revelações no fim do tempo? Vamos lá. Com certeza, irmã Débora, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse da antiga aliança. Então o que nós podemos dizer é que, com certeza, por exemplo, a estátua ali, é que a gente não tem tempo para a gente dividir o período de cada reino para poder explicar, mas eu vou só dar um panorama aqui para vocês. Vamos abrir lá em Daniel, abra aí Daniel. Pega uma água para mim aqui, Ju. Eu vou só dar uma explicação que você vê. A importância disso aqui. Ó, eu até puxei aqui para mim. Dar um auxílio para os irmãos. Para aí. Abra aí em Daniel. Vamos ler o texto para você ver como é importante essa visão do livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2, e o versículo 31. Nós vamos ler aqui. Depois eu quero mostrar uma figura aqui que vai mostrar para você um pouquinho disso aqui. E essas figuras estão depois reveladas lá do livro de Apocalipse também. Diz assim: tu, ó rei, estava vendo, e eis uma grande estátua, e essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante
de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre e as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a pragana das eiras do estio, no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui cada parte. Se você, eu não sei se você vai conseguir ver, espero que sim. Cada parte dessa estátua aqui, ela mostra um período dos reinos que dominaram o mundo. Aqui a cabeça de ouro representa a Babilônia. Aqui o braço de prata, entendeu? O seu peito, os seus braços de prata representam aqui, ó, você vai ver os medos e os persas. A parte de bronze que é aqui a cintura, que é aqui o seu ventre e as suas coxas, de bronze ou de cobre, como era usada no tempo, fala da Grécia, no tempo de Alexandre o Grande. Os pés a perna de ferro representa o Império Romano, e os pés, que em parte é de ferro e de barro, representa o período do anticristo, entendeu? Apesar de alguns acreditarem que é o período da Europa, mas nós acreditamos que é o período do anticristo, aonde ele vai ter um reinado parecido com o de Roma, mas vai ser um reinado curto, por isso utiliza-se o barro. Então o livro de Daniel é profético e tem revelações apocalípticas extraordinárias. Entendeu? Vamos lá. Amém, Débora? Espero que eu tenha ajudado aí, em nome de Jesus. A irmã Suzy, pastor, o terceiro olho o terceiro olho que você fala é aquele lá dos Illuminatis, né? Se for esse daí, referência bíblica não, entendeu? Se for essa visão dos Illuminatis aí, eu pessoalmente não conheço nenhuma referência ao terceiro olho, entendeu? Ou chamado o olho que tudo vê. Eu particularmente não tenho conhecimento de nenhuma referência bíblica. Depois vou dar uma pesquisada aqui, se eu achar eu mando para a irmã, tá bom? Mas eu não me lembro não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, Ângelo Ribeiro fazendo mais uma pergunta. Na sua visão, quem são as duas testemunhas do Apocalipse?
na minha visão, olha, eu olhando o tanto que eu estudei sobre isso, as duas testemunhas são algo muito interessante, porque biblicamente é onde você mais tem visão. Por exemplo, alguns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque, outros dizem que é a antiga aliança e a nova aliança, outros dizem que são duas antiga aliança, nova aliança. Outros dizem que são dois anjos. Olha só quantas visões existem aí sobre as duas testemunhas. E outra dizem que são dois homens que serão levantados ali por Deus e serão usados naquele tempo. Eu prefiro ficar com essa última opinião, entendeu? Não afirmo ela, mas tenho essa opinião, que Deus irá levantar homens na ocasião da grande tribulação, e eles serão usados por Deus e serão também transladados. E é interessante, né? Um texto muito profundo, mas até dou um conselho: nunca afirme quem são as duas testemunhas. Sempre a gente precisa guardar bem esse princípio. O que a Bíblia não diz, eu também não digo. Se ela não afirma, eu também não afirmo. Então, existem mistérios que só a eternidade vai nos revelar. Mas eu, particularmente, prefiro acreditar que serão dois homens levantados e utilizados por Deus no período da grande tribulação. Amém, meu anjo? Espero que tenha ajudado aí. Vamos lá. Apocalipse 22. Débora está aqui perguntando. Vamos lá. Vamos lá. Em Apocalipse, a maioria dos teólogos, estudiosos de escatologia, hoje eu estava lendo sobre isso hoje. Daniel 12 diz: fechas e selas essa palavra, este livro até o fim do tempo. Apocalipse 22:10 diz: não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, o fim dos tempos, nós precisamos esclarecer isso aqui de maneira bem sucinta. O que é últimos dias, fim dos tempos, fim do mundo, para podermos entender. Os dispensacionalistas, que são como eu sou dispensacionalista, que creio na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Eu acredito que o fim do tempo começou, o fim dos tempos começa a partir do derramamento do Espírito Santo. Pode ver que Pedro diz assim, isso que foi escrito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, ali começa o derramar do Espírito. Então, por que é que Deus falou para Daniel: sela este livro e não abras até o fim do tempo? Por quê? Porque naquele tempo Deus ainda estava ocultando seus mistérios. Tanto é que Jesus, depois, lá na frente, ele diz assim:
Pai, eu te dou graça, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos seus pequeninos. E Paulo aos Efésios diz assim, que ele revelou o mistério. Qual mistério? Que é Jesus. Então, quando o apóstolo João recebe a incumbência de escrever o Apocalipse, ele já está com a revelação aberta. E ele precisava entregar aquela revelação aberta. Por quê? Porque os seus irmãos estavam passando por tempo de dificuldade. Tanto é que ele escreve lá em Apocalipse capítulo 1, eu, João, companheiro e irmão vosso na aflição e no reino. Então, a aflição que ele passava ali, a aflição